Fala aí, senhoras e senhores, hoje estamos aqui com set novo, microfone novo, vamos ver como que vai ser, se vai ser melhor, se vai ser pior, depois você dá a sua opinião, tudo bem? Hoje nosso curtinha é sobre relação entre conjuntos, mas o que seria esse tipo de relação entre conjuntos, né? A gente vai falar basicamente de algumas relações que a gente tem entre elementos e conjuntos, conjuntos e conjuntos, tá? E alguns conjuntos importantes, tudo bem? A nossa primeira relação mais básica, quando a gente fala da teoria de conjuntos, é a relação de pertinência ou pertencência, tá? Não tem uma tradução muito adequada. E ela é representada por um ezinho, tá bem? Esse ezinho, vou trocar esse vermelho, esse ezinho quer dizer pertence, tá? E ele é algo entre elementos, tudo bem? Elementos e conjuntos. Tá bem? Tudo bem que um conjunto pode ser um elemento de um outro conjunto? Pode, mas vamos devagar. Olha só, o que seria isso? Suponha que você tem um conjunto A formado pelos elementos 1, 2, 3, certo? Ou seja, uma relação válida seria se eu falasse o seguinte: o elemento 1 pertence ao conjunto A, ou o elemento 2 pertence ao conjunto A, tudo bem? E a negativa também pode ser feita, também. Por exemplo, o 4. 4 não está no seu conjunto A, né? Então a gente fala que o 4 não pertence ao conjunto A, tudo bem? Basicamente é isso. É isso que o pertence faz, tudo bem? Ele fala quem está ou quem não está dentro de um certo conjunto. Quem pertence ou não a um determinado conjunto. Beleza? A próxima é a relação de continência. Vamos colocar aqui em vermelho. É um Czinho meio achatado assim, tá bom? Fazendo mais com cuidado. É um Czinho meio achatado e ele é a relação de contido em outro conjunto. Ou seja, isso aqui é algo que a gente usa mais para falar de conjunto para conjunto, tá bem? Quando que um conjunto está contido dentro de outro conjunto. Tipo assim, se você tem aquele mesmo conjunto A, 1, 2 e 3, certo? 3 elementos. E você tem um outro conjunto que é só o 1 e o 2. Vejam só, todos os elementos do conjunto B também são elementos do conjunto A, tudo bem? E aí, isso me dá a relação de continência, quando todos os elementos de um conjunto também são elementos de outro. Quando isso acontece, a gente pode dizer que B está contido no conjunto A, ou seja, todo elemento de B também é um elemento do conjunto A. Beleza? É isso que a relação de continência também diz para a gente. Mas a gente pode ter um outro conjunto assim, ó, C, que é o 3, 4, e aí a gente já não pode falar a mesma coisa, né? Ou seja, a gente tem que falar, por exemplo, que C não está contido no conjunto A, tá? Por quê? Porque eu tenho pelo menos um elemento do conjunto C que não é elemento do conjunto A, tudo bem? E aí eu não posso falar que ele está completamente contido, tá? Numa representação, digamos, gráfica, é como se eu tivesse o meu conjunto A aqui assim, ó. E quando um conjunto está contido nele, quer dizer que ele é engolido por esse cara, tá bom? Como se aqui fosse o conjunto, sei lá, B e fora é o conjunto A. Então, isso daqui seria uma situação de que o B está completamente contido no conjunto A, tudo bem? Quando todo mundo do B também faz parte do A. Ok? Essas são as nossas duas relações principais, tá? E agora, só para a gente deixar mais completinho, a gente vai introduzir dois conjuntos para vocês, o conjunto intersecção e o conjunto união, tudo bem? O conjunto intersecção, olha só, ele é representado por um U ao contrário, tá? Esse aqui é a intersecção. Eita, ficou feio. Intersecção, tá? E a intersecção, como o próprio nome já diz, ela fala assim, quando que duas coisas se intersectam, né? Quando elas valem o mesmo valor em algum lugar.
No caso de conjuntos é quando eu tenho dois elementos que pertencem aos dois conjuntos. Como assim? Suponha que eu tenha o conjunto A, 1, 2, 3, certo? E eu tenho o meu conjunto B, que seja, ou sei lá, 2, 3 e 4. Ou seja, quem é a intersecção de A e B, né? O conjunto intersecção de A e B, ó, ele é denotado assim, tá bem? E são os conjuntos que fazem parte dos dois. São os elementos, né? O conjunto intersecção ele é formado pelos elementos que fazem parte dos outros conjuntos. O 2 está no A e no B, o 3 está no A e no B. Então, o conjunto intersecção é o 2 e o 3. Tudo bem? Essa intersecção ela pode ser vazia, tá? Não tem problema nenhum. Por exemplo, suponha que eu tenha um conjunto que seja 3. 3 não vai dar certo, né? Deixa eu ver, 4, 5. Se eu tenho 4, 5, veja, o C e o B eles têm um elemento em comum, que é o 4, né? Mas o A e o C não. Então eu poderia falar, por exemplo, que A intersecção C é igual a vazio, tá? Esse cara aqui é o símbolo do vazio para conjuntos. Beleza? Tá bom? Isso é o conjunto intersecção. E se você faz uma representação gráfica dele, sei lá, aqui é o conjunto A, aqui é o conjunto B, esse meinho aqui, ó, onde eles se cruzam, tá bom? Esse cara é o que eu chamo de A intersecção B. Tá bem? Tranquilinho, né? E agora o mais fácil de todos e o mais simples é o conjunto da união dos elementos, que eu denoto por um U. Tá bem? Esse U vai denotar a união. E, bom, de novo, né? A gente pega o nosso exemplinho 1, 2, 3. E o nosso exemplinho B, 1, 2, 3, 4. Não, vamos fazer melhor. 3, 4 e 5. Se eu quero pegar A, união B, olha só, eu pego todos os elementos do A e todos os elementos do B. E com o detalhe de que eu não preciso repetir, tudo bem? Então assim, ó, 1, 2, 3 são os caras do A, né? Eu teria aqui, ó, 3 do B, 4 e 5. Mas, ó, não preciso escrever esse cara, tá? Repetido. Então eu posso simplesmente ignorar ele e colocar só o 4 e o 5, tá? São todos os elementos do A e todos os elementos do B. Se fosse fazer uma representação, olha, eu tenho aqui meu conjunto A, e eu tenho aqui, pode ter intersecção ou não, né? Tanto faz. E eu tenho aqui meu conjunto B. O conjunto união, ele é representado por todo mundo, tá? Não me interessa se ele faz parte do A ou do B. Esse cara é o A, união B, tá bem? Essas são as 4 principais relações que eu queria conversar hoje com vocês, tá? Existem mais, claro que existem mais, mas vamos começar devagar, tá? São bem facinhos, tá? Não tem muito problema com isso. Às vezes você tem algumas coisas entre naturais, números pares. Por exemplo, números pares estão contidos dentro dos números naturais, certo? A intersecção entre os números pares e os números ímpares é vazia. Não tem nenhum cara que é par e ímpar ao mesmo tempo. Você pode discutir o zero ali, mas é meio, né? Blá, tá? A intersecção entre números primos e números pares é só o número 2, tá? A união entre números naturais e números inteiros é o próprio conjunto dos números inteiros, tá? Dá para você ficar fazendo esse tipo de discussão. Tudo bem, gente? Espero que tenha sido útil. Hoje foi bem curtinho, bem rapidinho. Espero que tenha ajudado vocês. Beijo no coração e até a próxima.